Olá, pessoal. Vamos de frevo hoje, hein? Arte é tão legal, ei! Arte é tão legal. Arte é tão legal. Você vê diferente que parece igual. Você vê diferente que parece igual. Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz. Entenda que a surpresa é você que produz. Arte é tão legal, ei! Arte é tão legal. Arte é tão legal. Você vê diferente que parece igual. Você vê diferente o que parece igual. É o frevo pernambucano, né? Música do nosso país, música regional, né? E é por isso que a gente está aqui enfatizando para vocês nessa coisa tão linda, dessa coisa tão animada, né? Que é o ritmo brasileiro. Então, vamos para a nossa aula hoje, que a gente vai ter aqui umas questões aí de pintura para resolver, né? Vamos ter aí agora umas vanguardas, né? A vanguarda, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? A vanguarda é uma coisa interessante, tá? Seja em que sentido for, tanto sentido militar como sentido das artes. Vamos mostrar aqui logo de cara para vocês, né? As vanguardas artísticas europeias, parte 1, né? Então, começamos de impressionismo, depois veio o pós-impressionismo e aí veio o expressionismo. Tá? Pequenas diferenças entre cada um deles, mas o que acontece de cara mesmo é essa questão de os pintores estarem debaixo de regras, né? E aí começarem a ficar assim, chateados de ter seguindo só aquela temática, só aquele jeito de pintar. Então, deixa eu fazer aqui um comentário aqui, para a gente já ir se situando a respeito de vanguarda. Esse termo aí, avant-garde, é um termo que vem do francês, né? Que quer dizer, avant-garde é a guarda que vai avante, que vai na frente, que chega primeiro. São aqueles desbravadores. Então, em relação à arte, quem começa primeiro a fazer um tipo de arte diferente, né, é um vanguardista, é aquele que vai na frente, que vai abrir o caminho. Aí, puxa vida, o Picasso começou a fazer daquele jeito lá, interessante, né, ele geometrizando lá as figuras. Puxa vida, vamos procurar aqui uma maneira, aí forma-se um grupo, então forma-se uma vanguarda artística. Estou dando aqui uns exemplos aqui, mas a gente vai começar com o impressionismo. Vamos lá. Olho na tela, que agora a gente vai ver aqui esse termo aqui, né? Esse termo vem de impressão. O que é essa impressão? Os pintores, principalmente essa figura aqui, muito invocada aí, né? Cara, é diferentão, né? E aí, cheio das ideias, aí ele começou a querer mostrar para as pessoas como ficava cada paisagem, ou como ficava certos ambientes, a partir do momento que a luz do sol ia passando durante o dia. Então, de manhã, no meio da manhã, lá para meio-dia, aí no meio da tarde e no entardecer, ele foi fazendo os quadros, foi pintando os quadros no mesmo lugar, tá? Então, esse quadro que nós estamos vendo aí, Impressão, Nascer do Sol, foi feito em 1873. É um dos vários quadros que ele pintou durante o dia todinho, passou um dia todinho, ou vários dias, pintando. E aí, olha, ele colocou o nome do quadro Impressão
ao nascer do sol. Então, esse é um momento que ele capturou através de suas pinceladas aí. Então, vamos ver as características aqui. Ó. Primeiro, nós vamos ler aqui para a gente entender. Ó. A arte impressionista se iniciou na França, na chamada Belle Époque. Sei lá como é que lê, é francês, né? Então, espero não decepcionar muito. É um período entre guerras, na profunda transformação cultural. Olha aqui, ó. Cultural caracterizado pela tranquilidade e otimismo. Né? Acabou uma guerra, pá, né? Foi até esse período aí, ó, foi de 1871 e foi até 1914, porque em 1917 já teve confusão no mundo, né? Mas nesse período aqui as pessoas estavam otimistas, estavam alegres, estavam felizes. Então, o Claude Monet, ele, gente boa até demais, nunca foi preso à toa, né? Ele começou nessa coisa de passar a impressão, ele foi com pinceladas mais soltas, né? Ele foi assim, sem se preocupar em pintar os barcos assim, muito realisticamente, né? Ele foi mais mão solta, mais despreocupado. Então, vamos seguir aqui que a gente vai ver um pouco mais aqui, olha. Esse quadro aqui, ó, por exemplo, é o quadro Mulheres no Jardim. E é um quadro que marca o início dessa fase, né, da pintura desse grande artista, desse grande gênio. A grande preocupação de Claude Monet eram as pesquisas com a luz solar refletida nos seres humanos. Não falei? Eu falei que o negócio dele era pintar lá de acordo com a luz do sol, entendeu? Ficou meio doidão uns tempos aí com esse negócio aí, mas é assim mesmo que a banda toca, né? Claude Monet, grande cara aí, grande ser humano aí, gente boa até demais, barbicha. Então, mais ainda do impressionismo, a gente explicar mais, entender melhor, a luz e o movimento, utilizando pinceladas soltas, tornaram-se o principal elemento da pintura. Tá? Ele não se preocupava muito em fazer uma coisa muito realista, né? Assim, as cores do mar, as cores do horizonte, os traços do horizonte não ficam muito nítidos, não. É uma impressão que você entende que ele está de frente para o mar, para um rio, alguma coisa assim. Você entende também onde está o horizonte, o sol, né? Você vai entendendo essas coisas lá, mas é um momento. E você veja que o sol começando a entrar na água, né? Dá essa impressão aí interessante, né? Então, a luz e o movimento, utilizando pinceladas soltas, tornaram-se o principal elemento da pintura dos impressionistas, sendo que, geralmente, as telas eram pintadas ao ar livre, para que os pintores pudessem capturar melhor as variações de cores da natureza. Então, os amiguinhos dele, né? Rapaz, o Claude, ele está arrasando ali, fazendo umas pinturas aí que está todo mundo impressionado. Está todo mundo doidão, ficando pirado. Puxa vida. Aí começaram a fazer também. E aí foi esse primeiro movimento de vanguarda. O Claude Monet abriu o caminho. Puxa vida, aquele está ali, está dando dinheiro, vamos atrás dele. Foi todo mundo lá. Certo? A estética refletia na produção das imagens, num primeiro momento, a ideia de obras inacabadas. O que eu estava falando? Eu falei. Tá vendo? Tá aqui uma coisa meio como se o cara não soubesse desenhar, não soubesse fazer o quadro, mas era proposital. Ou de artistas sem formação, com o uso da cor como principal elemento expressivo. Então veja aqui no quadro, né, que o quadro impressionista,
Eles se preocupavam mais em passar o colorido, né? O claro escuro, né? Assim, o escuro nem tanto, né? Mas assim, a impressão que a luz do sol vai dando. Se você parar para observar numa manhã dessas aí, um pôr do sol, algumas vezes eu já fiz isso, e você vai vendo como é impressionante as coisas vão ganhando forma, vão ganhando, né, o colorido. É muito interessante, tá? E o Claude Monet, grande cara, nunca foi preso à toa, ele, pá, captou essa ideia aí, né, essa ideia minha, e passou para as telas. Diga aí, sou ou não sou um gênio? Então, a obra demonstra a inovação de estilo do pintor ao capturar no momento em que o sol atravessa o nevoeiro na Baía de Le Havre. Olha só, descobrimos até onde foi que o cara pintou o quadro. Olha, foi lá na Normandia. Cara, o cara foi longe, olha. Saiu lá do interiorzinho do Brasil. Não, brincadeira, ele não é brasileiro. Tá bom? Então vamos conhecer aqui outra figura aqui, muito show de bola. As reações e, como era de se esperar, críticas ao impressionismo. Naquele tempo já tinha os haters, tá bom? Eles não eram tanto como é hoje em dia, mas o babado já era forte, entendeu? Então você está vendo aqui, ó, o quadro aqui do Monet. Então, vendo aqui o autorretrato aqui essa figura aqui, nós vamos falar já bastante nele aqui. Outro cara mesmo, outro cara da peste, muito show de bola aí, né? E esse outro quadro aqui também, é meio borrado, né? Mas, veja só, o público aceita com dificuldade esta forma de pintura muito nova e distante das referências clássicas. Por quê? Na pintura clássica tinha um contorno mais definido, né? Existiam regras onde a aparência era rigidamente controlada. Jamais a pessoa poderia aparecer com um quadro desse. É tanto que ele foi ridicularizado, né? Ele foi quando os jornais, quando as pessoas, os críticos na época foram falar aí, desceram a ler sem dó nem piedade, tá bom? Desconcertado diante desse novo estilo, o público tem uma impressão de rudeza e de esboços sem formas e termina por ridicularizar as pinturas impressionistas. Os caras pensavam que o cara super da categoria do Claude Monet não sabia desenhar. Você entendeu? É inadmissível um negócio desse. Os caras acharam, por que ele fez esse quadro desse jeito? Os caras ficaram achando, né? Dá vontade de dar um cascudo numa pessoa dessa. Para com isso. Ora. Então, houve um momento de transição. Essa transição, ela foi marcada por mudanças na forma como os artistas retratavam o mundo, com obras que rompiam as barreiras acadêmicas com a renovação da expressividade artística. Então, era mais ou menos aquilo que eu vinha falando, né? O que eu vinha falando? Eu vinha falando que quando um artista ele começa a fazer diferente, então, ou outros artistas o seguem, ou então ele fica para trás, né? No caso, aqui, ó, essa tendência aqui, ela foi aceita e entrou em vigor, né? Muita gente foi lá e começou a seguir essa ideia do impressionismo, de passar a impressão sem se preocupar com a forma. Então, representam essa transição, não foi assim o impacto, né? Houve uma transição. Aqui, ó, você tem Aula de Dança, de Edgar Degas, ou Degas. Esse quadro aqui, ó, tá vendo? É um primeiro quadro onde começa a apontar, né, o que viria a seguir. Por quê? Porque ela apresenta contornos pouco nítidos e foi inspirado na fotografia.
Então, para não ser tão igual à fotografia, ele começou a deixar um pouco ali, né? Mais proposital. O que aconteceu? Ele capturou o cenário das bailarinas de uma forma única e talentosa. Você percebe tudo aí, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele procura não ser tão realista. Outro quadro é O Berço, esse quadro aqui, tá? De Berthe-Marie Pauline Morisot. Retrata uma cena do cotidiano com contrastes intensos. Berthe-Marie Pauline Morisot foi a primeira mulher a expor no grupo impressionista. Então, até algumas mulheres também, não foram só homens, né? Mulheres também talentosas embarcaram nessa ideia do impressionismo, essa questão de passar a impressão além da forma, e além da questão da forma real. Seguindo aqui, nós temos que um terceiro aqui é o mais famoso deles, é o Impressão Nascer do Sol, de 1872. É uma obra que deu nome ao movimento impressionista. Ele enfatiza a valorização da luz do sol e seus reflexos nos objetos. Tá? Então, olhe mais uma vez para cá e repare a ideia, né, do Claude Monet. Aqui, olha, você tem também o quadro Uma Tarde de Domingo na Ilha Grande, na ilha de Gandijate, do Georges Pirret-Seurat. Embora seja pós-impressionista, essa obra pontilhista também reflete a transição. São milhares de pontinhos aí coloridos, formando as pessoas, né, a grama, né, a luz do sol incidindo aqui, ó. Então, o Seurat usou pequenos pontos de cor para criar uma imagem detalhada. Rapaz, o cara parece que não tinha o que fazer, né, fazendo isso daí. Outra pessoa aqui, show de bola demais, que é o Vincent van Gogh. Ele fez aqui Amendoeira em Flor. Van Gogh, embora associado ao pós-impressionista, também contribuiu para a mudança, né? Ele captura a beleza efêmera das amendoeiras em flor, ou seja, ele capturou o momento das amendoeiras, tá? Então aqui, olha, ou seja, que é um quadro que também não tem toda aquela nitidez, né? Dá mais, existe uma valorização das cores, né? E dos contrastes aí. Então, o Van Gogh, ele é, assim, um artista cada vez mais admirado na atualidade, né? Um holandês. Vamos seguir aqui. Houve também uma transição do realismo, era um movimento, né? Para o impressionismo. Vamos dizer aqui algumas características. Os artistas não querem apenas representar a realidade em forma de fotografia. Então, a fotografia começa a aparecer. E aí, para não... Bom, fotografar todo mundo sabe. Então, para não ser uma coisa assim, para dar uma diferenciação, eles investem nas pinceladas soltas. E aí conquistam a liberdade de expressão artística, como o dinamismo do novo estilo de vida. Ok? Então, um marco na arte moderna. Os autores impressionistas não mais se preocupavam com os ensinamentos do realismo da academia. E mesmo se mantinham alguns aspectos do realismo, não se comprometiam com a denúncia social. Então, eles saíam das características, né, que eram obrigatórias no movimento realista. O que eles faziam, então? Eles reproduziam paisagens urbanas e suburbanas.
Olha aqui, mais, eu falei para você que ele fez não sei quantos, né? Vários momentos do sol. Eu falei. Outro quadro aqui, impressionante demais, né? Que é o Almoço na Relva, do Eduardo Manet. Então, é outro camarada que tem um nome parecido aí, tá? Tem um sobrenome aí parecido. Então, você tem essas pessoas aí, né? Todas vestidas, e uma pessoa só, sem as roupas, colocada aí juntos aí. Isso aí deu um impacto, minha gente. Vamos ver. Eduardo Manet. Será que ele era Mané? O expoente desse movimento, mais um cara que despontou, né, apareceu, apresenta uma obra tida como inacabada, um esboço ou uma impressão. O artista transitou do realismo ao impressionismo, rompendo com as antigas regras. Tá? Isso era a opinião dos críticos, a opinião das outras pessoas. Eles que achavam isso, né? Mas o próprio Manet sabia o que ele estava fazendo. Ele não era tão Manet assim. Por quê? Ele inovou no tema e no tratamento das imagens, sem se afastar das normas clássicas inspiradas em obras renascentistas. O cara sabia demais das coisas. Olha, porque ele expôs na sua obra O Almoço na Relva, no Salão dos Recusados, em 1873, porque foi hostilizado e recusado pelos críticos do Salão Oficial. Hoje a obra é ponto de partida da arte moderna. Então, já a gente vai para umas curiosidades, mas antes disso, eu queria falar um pouquinho dessa história dos recusados. Claro que tinha os lugares de expor as obras de artes clássicas, né? As obras oficiais. E as obras que não se... A artista começava a pintar diferente, não se encaixava naquele estilo ali, eles não permitiam apresentar. O cara não tinha espaço para apresentar o seu trabalho. Mas aí, os comerciantes aí, os merchantes, etc., muito esperto, 200 anos de praia, sacaram a grande jogada. Arrumaram o salão à parte, né? E aí toda a obra que era recusada podia se expor ali. E o que aconteceu? O povo começou a ir mais para aquela outra lá do que para aquela oficial. E aí o pessoal da arte clássica começou a quebrar a cara e ver que estava perdendo espaço e dinheiro. Olha a sacação aí, olha o tempo na frente, vamos voltar lá para a gente seguir aí. Curiosidades. Falando aqui do Almoço na Relva, olha só, a composição parece realista, mas é irreal, pois as figuras não se entreolham. Esse negócio da figura não se entreolhar é tipicamente uma regrinha deles. Então, eles queriam que as pessoas ficassem se entreolhando, senão não fazia parte. O que é isso? Não é isso? Então, vamos derrubar outra aqui. A falsa proporção da banhista, que parece bem maior em relação aos outros elementos da composição. Isso aqui é mais um indício, né, de que a composição não é realista, mas é irreal. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Manet, que não era tão Manet assim, ele inovou no tema e na perspectiva. Ele utilizou pinceladas rápidas e imprecisas, né? Levemente imprecisas. Dá para você ver assim, nitidamente as seções, mas só esse levemente impreciso que ele usou aí já foi um auê, já deu confusão pra caramba. Entendeu como é que é? Era barra pesada. Qualquer coisinha, os caras, não, você está fora, não pode expor aqui. Que conversa, né, meu irmão? Qual é? Suaves gradações nas tonalidades das cores, sem contrastes
nem relevos. Entendeu aí? Mané, que não era mané, coisa nenhuma, se ajeitou e deu no pé. Porque aí, quando esse movimento já encheu o saco também, começaram a aparecer os artistas com características além do impressionismo, os pós-impressionistas, aqueles que fizeram coisas fugindo daquelas regras todas, mas depois do impressionismo. Rapaz, não era brinquedo, não. Olha só, o pós-impressionismo se refere à obra de vários artistas que seguiram após o surgimento do impressionismo. Eu não falei? Eu falei. Né? Foi um estilo artístico formado pelos os quatro seguintes artistas aí. Esse cara era invocado, cada um que fizesse diferente, tá? Então você tem aqui o Paul Cézanne, aí depois tem também o Seurat, aquele dos pontinhos, né? Olha aqui, esse cara que é tão doidão de um jeito, ele é tão invocado que os amigos meus lá da minha cidade, lá de Natal, Rio Grande do Norte, fizeram uma banda de rock com o nome dele, ó. É brinquedo? Não é brinquedo, não. Uma banda de rock com o nome dele, que o cara era um gênio na pintura. E Paul Gauguin, né? Dizem que esse camarada aqui, ele esteve no Rio de Janeiro, né? E quando ele olhou para a Baía de Guanabara, ele falou assim, parece uma boca banguela. Né? Foi Caetano Veloso que falou isso aí, né? Vai saber. Né? Na música O Estrangeiro, Caetano Veloso colocou um verso falando disso aí. Vamos seguir. Ainda mais sobre o pós-impressionismo. Invocado, o negócio era invocado demais. Olha só os quadros, tá vendo? Esse aqui é de Van Gogh, é o quartinho dele. Cada um aí, todos eles reagiram ao impressionismo. Cézanne se concentrou na estrutura pictória da pintura, né? Seurat se concentrou no caráter científico da cor. Van Gogh reflete sua intensidade emocional e Gauguin fez experimentos com o uso simbólico da cor e do traço, entendeu? Cada um deles foi para um caminho além daquela história de se basear somente na hora, na impressão que a luz do sol causava num certo momento, tá bom? Olha, esse quadro aqui é do Cézanne. Esse outro aqui, olha, Cores e Pontos, do Jorge Seurat. Aqui um dos seus quadros, onde ele fez o quartinho onde ele dormia, né? E aqui é do Paul Gauguin. Você vê aí já umas cores aí bem diferentes, né? Então, vamos ver aqui um pouquinho mais sobre Vincent van Gogh. Olha só, olha essa noite estrelada aí, ó. Olha como ele via a coisa. Tem uma curiosidade aí, teve um momento aí que ele estava muito doidão, coitado. Ele teve um problema em que ele decepou a própria orelha, entendeu? Ele ficou assim meio perturbado, ele teve realmente muitos problemas, o coitado. E ele fez esse retrato, mesmo com a orelha desse jeito, isso aqui ele mesmo fez, ele mesmo. É um autorretrato, tá? Na técnica do olho sobre a tela. E essa noite estrelada aqui, olha o tamanho dessas estrelas que ele colocou no quadro dele, né? E o céu todo, né, borrado aí. É realmente um quadro, né, que tem as características aí exageradas, não é isso? Vamos dizer que fosse um impressionismo exagerado, né? Porque a expressão do que está aí é invocado. Curiosidades. Vamos lá. Tchan.
Esse quadro aqui, ó, outro craque da pintura, o Renoir, Pierre-Auguste Renoir, 1869. Ele também fez como os impressionistas, né? Ele ficou lá um dia inteiro, uma tarde inteira, fazia um quadro, pá, fazia outro, pá, esperava meia hora, pá, entendeu? O tempo todinho registrando a diferença que a luz do sol ia causar naquele ambiente ali. Por quê? Porque o núcleo vital, o que era mais importante de tudo para eles, era a transitoriedade do momento, a passagem do momento, dentro do tema escolhido e da ação e a ação das condições ambientais, nas paisagens e nas cenas urbanas. Dinamismo e luminosidade. Gente, mais claro do que isso, tá demais, né? E eu falei. Desde o começo aí que eu venho falando, dizendo isso aqui o tempo todinho. Tá vendo? Isso aqui é um momento, veja, as figuras estão assim, sem se preocupar em dar traços realísticos, quer dizer, é quase como se fosse uma fotografia. O pintor, o artista, vamos respeitar, né? Ele não se preocupa com isso. O que ele quer é mostrar o efeito da cor, né? O efeito da luz naquele momento. Mas você vê aqui que aqui tem homens, tem mulheres, tem a roupa de época, né? Dá para perceber, né? As pessoas aí juntas, né? Banhistas em Grenouillère, né? Uma certa praia. Não é isso? Então, eles estavam preocupados. Não era tão importante assim o tema. O que importava era a transitoriedade do momento, as condições ambientais, as paisagens e a luminosidade. A ação e a luminosidade. Entendeu? É isso. Seguindo aqui, nós temos que Cézanne estava preocupado com a própria percepção, com o que os olhos pensam. Olha só que frase. Rapaz, é muito show, ó. O que será que os olhos pensam? Meu Deus. Um novo olhar para a técnica, né? E o Van Gogh? Van Gogh queria dar um novo olhar para a emoção. Ele estava preocupado com o que estava lá dentro dele, né? E o Gauguin, ele estava preocupado com a sociedade. A função da arte passou a ser a representação do que se sente e não do que se vê. Olha aqui, isso aqui é uma super frase, né? Eu estou impressionado com essa frase aí, o que os olhos pensam. O que será que os olhos pensam? Né? Show de bola. Vamos conhecer de pertinho aqui um artista, um camarada aqui, vamos ver aqui, é o nosso queridíssimo Vincent van Gogh. Show de bola. Muito doidão, mas show de bola. Entendeu? Vincent van Gogh, ele foi de 1853 até 1890, né? Foi um importante pintor holandês. Ele era pregador, tá? Era uma inteligência superior. Antes de ser artista plástico, aos 27 anos, ele era pregador. E como pregador, ele visitava comunidades de camponeses e esses camponeses passaram a ser tema de algumas de suas obras. Olha os problemas que ele tinha. Eu estava falando ali, brincando, tirando uma onda aqui, mas realmente era triste o que ele sofria. Ele sofria de epilepsia, transtorno bipolar, e por conta disso aí era uma pessoa muito sofrida, muito solitária. Desculpa aí, estava falando logo, você lá na sua cova aí, perdoe aí que eu estava tirando uma onda, né? Mas amamos você. Você é o cara. Para ele, fazer arte era processo intenso de emoção e dedicação.
Ele estudava muito, passava horas e horas e horas e horas estudando história da arte, sabia demais. Sabia tudo, ó, tudo, ó. Isso aqui também é mais um de seus autorretratos, né? Então, apreciava tecer com fios e linhas de diferentes cores para estudar o efeito visual do resultado. Olha aqui, característica aí, curiosidades, né? A textura de suas pinceladas em grossas camadas lembram uma colagem de fios de lã coloridos. Mais um aqui. Num acesso de raiva, decepou a própria orelha. Eu falei. E ficou internado num sanatório por 1 ano. Coitado, socorro. Morreu com as complicações de um tiro de autoria incerta. Uns dizem que foi ele próprio que atirou em si próprio, tá? A vida curta, mais intensa, produção de cerca de 860 pinturas e 1.200 obras sobre o papel e 38 autorretratos, um deles com um curativo na orelha decepada. Viu aí? Esse aí é o cara, o Van Gogh. Vamos seguir. Aí vem o expressionismo, tá? O expressionismo é de dentro para fora. Então aqui você tem aqui uma máscara do estilo Natureza Morta 3, do Emil Nolde. Vamos ver aqui. Olha. Máscaras, né? Isso aqui é influência africana, tá, gente? Vamos seguir. Olha, representa formas de artes que resultam do impacto causado pela expressão da vida interior, entendeu? Das imagens que vêm do fundo do ser. Não é isso? Aí, as imagens são como transbordamento do que era causado na época pelo mundo exterior. Presta atenção, tá? Reflexo do sentimento dos artistas perante o contexto vivido, como uma radiografia do que havia de mais profundo no ser humano. Então o cara estava sentindo aí ele botava para fora dessa maneira aí, né? O artista não controlava racionalmente sua expressão. Se o mundo era obscuro e sombrio, assim seria a obra. Teve repercussão em todas as linguagens artísticas. Então esse movimento aí foi demais, né? Então, olha aqui, ó. Na pintura, o olho do expressionismo estava voltado para o interior, o núcleo das coisas, e em sequência livre de imagens simbólicas. Como esse quadro aqui do Edvard Munch, O Grito. Seguindo aqui, nós temos aqui uma curiosidade, né? A paródia do Grito, né? Representações utilizando como base a ideia do quadro O Grito do Edvard Munch. Certo? O impressionismo se preocupava apenas com a sensação de luz e cor, sem se importar com os sentimentos humanos e a problemática da sociedade. O expressionismo foi a reação porque buscava interpretar as emoções humanas e as angústias que caracterizavam psicologicamente o homem do início do século XX. Viu aí? O pintor norueguês Edvard Munch, Eduardo, né? Na obra O Grito, apresenta uma figura humana sem linhas reais que se contorce sob o efeito de suas emoções. As linhas sinuosas do céu, da água e da diagonal da ponte que conduzem o olhar para a boca da figura que se abre num grito perturbador. Uau! Não é isso? E com esse grito aí, né, esse quadro, O Grito, famosíssimo, né, nós chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se apaixonado também por essas figuras aí maravilhosas, suas ideias muito, muito interessantes aí, certo? Vanguardas artísticas. Vamos lá? Valeu!